Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. De volta aqui no canal, uma marca que já estava deixando saudades. Estamos falando aí da francesa Peugeot. Inclusive, trouxemos aqui o modelo 3008, que concorre aí na categoria de SUV/crossovers médios do mercado brasileiro. Só que esse 3008, que a gente já avaliou no passado, tem uma diferença. Essa daqui é a versão Allure, vamos dizer assim, a versão de melhor custo-benefício do 3008. Hoje no mercado você só encontra duas opções, ou essa aqui que é a Allure de entrada, ou a Grife PEC. Inclusive, você que acompanha o nosso canal, viu que num passado não tão distante assim, fizemos uma matéria usando o Peugeot 5008, a versão Grife PEC, inclusive num comparativo com a Volkswagen Tiguan. Lembrando que 3008 e 5008 usam a mesma plataforma, a diferença é que o 5008 é um veículo para 7 lugares, enquanto o 3008 é um veículo para 5 lugares. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do Peugeot 3008 Allure. E como eu, Jorge Augusto, gosto sempre de uma certa polêmica, eu já vou abordar a questão do SUV/crossover. Bom, pessoal, esse carro aqui não é um SUV, ainda que muita gente caracterize assim, às vezes a própria montadora fala que ele é SUV, isso aqui não é um SUV, isso aqui é um crossover. E para isso a gente tem vários motivos para sustentar essa afirmação. Eu vou começar falando da plataforma desse carro, que é a EMP2. Essa plataforma, inclusive a sigla significa Efficiency Modular Platform. E o 2 é, obviamente, a segunda geração dessa plataforma. Essa plataforma é utilizada em vários veículos da PSA, só para vocês terem uma ideia. O 3008 é derivado do 308, que usa essa plataforma. Inclusive lá na Europa, ele está atualizado, nós não temos, infelizmente, mais esse carro no Brasil. A mesma plataforma, como eu já disse, é usada pelo 5008. Mas existem mais carros, como, por exemplo, o C4 Picasso ou o Gran C4 Picasso, também descontinuados no Brasil, que utilizam essa plataforma. Vamos estender um pouquinho mais. O C5 Aircross, modelo que também não temos no Brasil, utiliza essa plataforma EMP2 e vários outros modelos. Só que como vocês estão vendo aí, nós temos aí hatchback, nós temos o 308 SW, que também usa essa plataforma, que é uma station, e até mesmo minivans. Nenhum deles é SUV. Então, apesar desse carro ter esse porte avantajado de SUV, ele não é um SUV. Outros detalhes também, ângulo de ataque do carro é de apenas 20 graus, isso não é ângulo de ataque de SUV. E outra coisa importante, ele só tem tração nas rodas dianteiras sem nenhum sistema de bloqueio ou até mesmo reduzida. Dessa forma, o que nós temos aqui é um excelente crossover, mas definitivamente aqui no nosso canal eu jamais vou chamar isso aqui de SUV. Uma das coisas de grande destaque nesse carro aqui é o visual. A gente tem um design muito diferente aqui. A gente consegue ver uma frente imponente, inclusive com vários elementos de recorte. O próprio farol é assim. A gente também tem uma grade dianteira bastante imponente, com elementos cromados. A Peugeot caprichou nesse visual. A gente vê isso na lateral também. Temos aqui um elemento cromado na junção do capô aqui com o paralama lateral. Tudo isso para deixar o carro bem bonito. Agora, quando a gente compara essa versão com a Grife PEC, que é mais equipada, a gente já vê diferenças aqui na frente. Nesse carro, o único elemento que a gente tem em LED é o DRL. Inclusive, ele está aceso porque o motor dele está ligado. Esse mesmo DRL também é a assinatura em LED da lanterna. Porém, todas as outras iluminações são convencionais. Então a luz de pisca aqui é do tipo incandescente, farol alto, farol baixo, até mesmo farol auxiliar usam iluminação halógena. E dessa forma a gente consegue ver as diferenças de equipamentos que existem entre esse e o Grife PEC, que inclusive tem algumas assistências de condução indisponíveis aqui na versão Allure. Olhando o 3008 aqui de lado, tem bastante coisa para a gente contar aqui do carro. Vocês já estão vendo essa pintura em 2 tons, né? Carroceria em vermelho e a parte do teto ali em preto. Aliás, vários detalhes em cromado, até mesmo a barra do teto aí que tem esse cinza fosco, por assim dizer, realçam todo esse visual do carro. A roda aqui, pessoal, 19 polegadas. Aliás, o pneu é um 235 de largura com perfil 50. Temos uma roda e um pneu grande aqui, né? Quando a gente fala de sistema de suspensão, McPherson na dianteira, eixo de torção aqui na traseira, não é o sistema totalmente independente, mas a PSA tem um sistema de construção diferente desse eixo, uma posição diferente para as molas, que acaba conferindo bastante conforto aqui ao carro. Outra coisa importante, freio a disco nas 4 rodas.
Outro detalhe que a gente também pode destacar nesse carro é o sistema de chave presencial. Então basta você estar com a chave, colocar a mão aqui na maçaneta que ele destranca o carro. Você consegue ver a confirmação, inclusive ali no repetidor de seta que fica no espelho lateral. Para trancar, basta colocar a mão aqui, ele faz o trancamento. Mas como vocês estão vendo, por não ser uma versão tão topo assim, ele não tem um sistema de recolhimento de espelho que você encontra em outros modelos mais completos aí, tanto da Peugeot quanto Citroën. A capacidade para esse veículo enfrentar obstáculos são as seguintes. O ângulo de ataque aqui na frente é de apenas 20 graus, uma medida bastante modesta para quem gostaria de ser, abre aspas, um SUV. A altura em relação ao solo é quase de 22 centímetros. Nesse ponto nós temos uma medida boa. E o ângulo de saída já é um pouco melhor, de 29 graus. Dessa forma, o que a gente pode dizer é o seguinte: para o uso urbano, que é lombada, valeta, buraco e subir ou descer uma guia, o 3008 até que vai bem, mas são para essas coisas mais corriqueiras. Não dá para pensar nesse carro aqui em situações um pouco mais difíceis ou aventureiras. Aqui atrás no 3008 a gente pode destacar algumas coisas. Ele tem iluminação parcial em LED, então o que vocês estão vendo aqui é a lanterna do carro ligado, iluminação LED. As luzes de freio também são LED, mas o LED vai parando por aí. Por quê? A luz de pisca e a luz de ré são incandescentes convencionais. Até mesmo a luz de neblina que esse carro tem na parte inferior do para-choque, também iluminação convencional. E a iluminação de placa também usa a iluminação incandescente. Então falta um pouquinho de sofisticação aqui no modelo. Mas a gente pode destacar também os sensores de estacionamento e a câmera de ré que acaba auxiliando nas manobras. A única forma de abrir o porta-malas nesse carro é um botão que vai aqui na parte de baixo da tampa. Como vocês estão vendo, ele também não tem acionamento elétrico da tampa. De toda forma, a gente pode dizer que o porta-malas é generoso. São 520 litros de capacidade e com o rebatimento dos bancos, segundo a Peugeot, vai até 1.580 litros, o que é muito bom. E você ainda tem um recurso interessante, que esse piso do porta-malas, você consegue descer ele. E isso aumenta um pouco a capacidade. O que a gente não sabe informar, até porque a Peugeot não passou essa informação, é se os 520 litros são com o piso na posição normal ou com essa posição um pouco mais baixa. Vocês lembram que a gente falou que esse carro tem um pneu bem grande, 2,35 de largura, perfil 50 com aro 19 polegadas? Pois bem, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, que inclusive fica preso aqui em duas travinhas para facilitar o acesso ao step, a gente descobre que o step é de uso temporário. E é justamente por isso que a gente consegue descer o piso do porta-malas, porque o step é mais fino. Se eventualmente esse carro usasse um step mais largo, não seria possível aumentar esse espaço no porta-malas. Sob o capô aqui do 3008 a gente já tem um motor bastante conhecido aí da PSA. Trata-se do 1.6 16 válvulas THP. Esse THP significa Turbo High Pressure, ou seja, estamos falando aqui de um motor turbo. Esse motor aqui, pessoal, já vimos em vários carros aí, tanto da Peugeot quanto da Citroën. Então ele equipa aqui o 3008, está no 5008, estava no C4 Picasso, no Gran C4 Picasso, já equipou o 308 e o 408 e já equipou também o C4 Lounge. Até mesmo o 208 THP traz esse motor, o C4 Cactus também, só que uma diferença. Como o 3008 é importado, esse motor aqui é somente a gasolina. Nós temos as versões desse motor, principalmente dos carros produzidos aqui na América Latina, que usam a versão Flex. E aí qual é a diferença? Aqui a potência máxima é de 165 cavalos na gasolina. Quando esse motor é flex em outros modelos, ele vai até 173 cavalos de potência. Mas o torque máximo é o mesmo sempre, que é de 24,5 kgfm. E no caso aqui do 3008, ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, também bastante comum aí em outros modelos da PSA. Esse conjunto aqui no 3008 dá um desempenho interessante, pois ele vai com velocidade máxima superior a 200 km por hora, alguma coisa ali na casa dos 205, e a aceleração de 0 a 100 acontece em 9 segundos. O entre-eixos aqui do 3008 é de 2,68, ou seja, 2 centímetros a menos do que a média dos sedãs médios do mercado brasileiro. Ainda assim, a gente encontra um bom espaço aqui, ó,
Banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, você consegue ver que ainda existe um bom espaço aqui do joelho até o encosto do banco. Inclusive, o próprio encosto do banco tem um desenho que favorece isso. A movimentação de pés, entretanto, ela não é tão ampla assim, mas é boa. Agora, o que esse carro oferece? Mesmo ele sendo a versão de entrada, a gente vai ter alça de segurança no teto, com o ganchinho para você poder pendurar aí um paletó ou um vestido, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tem muito carro, às vezes de categoria até premium, que não oferece isso, e mais uma tomadinha 12 volts aqui para você eventualmente ligar aí um smartphone ou algum equipamento eletrônico. A porta também é generosa em porta-objetos, né? Então a gente tem espaço ali para colocar uma garrafinha inclinada e até mesmo mais algumas coisas. Então isso é muito bom. E temos ainda aqui um descansa-braço escamoteável, inclusive com 2 posições de porta-latas para você poder colocar aqui ou garrafinhas ou latas. E quem vai aqui na 5ª posição também vai de forma confortável, uma vez que o assoalho traseiro aqui é praticamente plano, então você não tem aquele túnel traseiro. Agora, quando a gente compara esse carro com a versão Grippack, a gente sente falta de algumas coisas que existem lá. Lá, por exemplo, existe uma mesinha aqui do tipo avião, não está presente nesse carro. Também tem uma redinha de redução solar. São algumas das coisas que a gente vai encontrar no outro modelo. Mas ainda em favor desse, eu também vou destacar mais uma outra coisa aqui. Iluminação traseira em LED, inclusive com iluminação individual, para quem vai na esquerda e na direita. Então, mesmo não sendo aquela versão mais completa, o que eu posso dizer aqui do 3008 é que ele te dá um bom conforto para quem viaja aqui na parte de trás. E um recurso que a gente não pode esquecer de destacar é o teto panorâmico desse carro. Somente a parte dianteira do teto abre, mas mesmo quem vai aqui atrás acaba desfrutando dessa parte traseira fixa porque ela é de vidro. Assim você tem uma sensação, vamos dizer assim, de espaço maior por conta dessa luminosidade que acaba entrando no carro. Hora da gente fazer o nosso teste dirigindo aqui o Peugeot 3008, mas antes as nossas tradicionais considerações. Já vou começar destacando aqui o sistema de chave presencial, que você consegue dar a partida por botão, né? Então basta a chave estar aqui dentro do carro. Ajustes para o motorista são muito bons. A gente tem aqui o cinto de segurança, que eu também posso destacar o ajuste de altura. O banco tem ajuste de altura e também ajuste do encosto, porém todos esses manuais, como acontece na maioria dos carros. A coluna do volante, a gente consegue ter a profundidade e a altura. A gente acha sempre uma posição bastante confortável aqui. Eu já vou destacar a suavidade e conforto deste banco. Parece bastante a poltrona de casa. Ele é muito macio, ele acaba abraçando a gente, ele tem aí um desenho muito favorável. Outra coisa legal aqui é o iCockpit, que você enxerga o painel por cima do volante, né? O volante, inclusive, aqui tem um diâmetro menor do que na grande maioria dos carros, então ele é menorzinho, você consegue ver tudo por cima. Os outros ajustes que nós temos aqui no carro, ou comandos, aqui na porta nós temos os dos vidros, inclusive com simples toque para abertura e fechamento, dos espelhos elétricos, nós não temos o rebatimento dos espelhos. Aqui ainda do lado esquerdo do volante, aqui na parte mais inferior do painel, nós temos aqui o ajuste manual de altura do facho do farol, que é também muito bom. E mais aqui na parte interna nós temos um botãozinho, e quando a gente aperta ele a gente até escuta um barulho. Esse barulho que vocês escutaram é o sistema para bloquear as travas das portas traseiras. Então assim, a criança que estiver lá atrás, quando esse botão está acionado, ela não consegue abrir as portas. Muito útil, você consegue fazer isso acionando e desacionando aqui pela frente. Na maioria dos carros você tem que ir ali do lado da porta e virar um pininho. Esse aqui é mais legal, você consegue fazer isso aqui diretamente aqui. O volante desse carro aqui é multifuncional, então a gente tem aqui os controles para a gente interagir com a central multimídia. Inclusive essa central multimídia tem algumas funções, já vamos falar nela. Inclusive aqui funções que você consegue acessar através do computador de bordo, fazer algumas configurações ali para acessar algumas coisas. E você também tem os pedal shifts atrás do volante aí para poder interagir com as marchas, que inclusive esse carro aqui tem um câmbio automático de 6 marchas. Quando a gente vem aqui para o console, temos a central multimídia com tela touchscreen. Inclusive essa central aqui a gente já viu em outros modelos aí da PSA, é uma central relativamente básica, né? Porque
ela não vai ter, por exemplo, o GPS embarcado. Quando você aperta aqui o Deep Switch, por assim dizer, né, parece uma tecla de piano para a função de GPS, ele diz que você precisa estar utilizando aí o Android Auto ou o Apple CarPlay para poder fazer a integração. Então ele não tem GPS embarcado, você tem que usar um smartphone integrado. Mas aí você tem as funções do áudio, o controle do ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona, inclusive você consegue configurar diretamente pela tela. Você tem a função do telefone conectado e você tem um menu principal aqui onde você consegue acessar outras funções, inclusive leitura de fotos. Temos ainda uma porta USB ali na parte inferior que serve justamente para você ligar o pendrive ou até mesmo o celular pelo cabo USB, né, para você poder fazer o espelhamento. O carro tem aqui um câmbio que é bastante diferente dos outros carros, né? Ele tem um design assim um pouco para frente, um bico. Funciona que nem os outros câmbios automáticos, mas aqui ele é totalmente lógico, né? Então você não tem aquela alavanca que você desenha a posição. Você dá toque para frente, dá toque para trás, para engatar ré, drive, o botão para parque, o M para você acionar a função de troca sequencial. E a gente também tem aqui um botão para acionamento do estacionamento elétrico, freio de estacionamento elétrico, né? Então não temos freio de mão. E mais um botão Sport aqui no câmbio para deixar o carro aí com uma pegada um pouquinho mais esportiva. Temos o espelho interno autocrômico e também temos aqui as iluminações para leitura, as luzes de leitura iluminadas em LED. O parasol aqui tem o espelho com tampa, porém nós não temos iluminação diretamente aqui no parasol. Você tem que dar um jeito de usar aqui a iluminação em LED que a gente tem aqui. Então o que a gente consegue ver aqui é que assim, temos alguns recursos interessantes, mas faltam algumas coisas que às vezes um carro dessa faixa de preço acaba tendo, até porque esta é a versão de entrada e não a versão topo de linha. Então esses recursos que às vezes faltam aqui estão disponíveis aí na versão topo de linha. Hora da gente dirigir aqui o 3008, primeira coisa que eu vou destacar é essa alavanca de câmbio aqui com esse visual diferente, né, que você aperta o botão e empurra para frente para engatar ré. Temos sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica. E isso é bem interessante para você saber onde você está indo. Agora, a diferença aqui é que essa câmera de ré, ela filma por onde o carro passou e ela vai armazenando uma informação gráfica e colocando em volta do carro por onde você está passando. Essa imagem que a gente tem em volta do carro aqui não é em tempo real, mas ela ajuda a gente a ver se eventualmente tem algum buraco, se tem algum objeto que você porventura não viu e na hora que você vai executar a manobra, isso está armazenado na memória. Então é interessante isso, mas cabe destacar, não é em tempo real essa parte que a gente vê aqui em volta do carro, só a parte que está atrás do carro. A câmera de ré, ela também muda o modo de visão, então ela tem a linha de guia, o sensor de estacionamento, à medida que você vai se aproximando do obstáculo, olha só que legal. Ela muda o modo de visão para uma câmera de zoom, sem você precisar apertar botão nenhum, e aí você consegue ver o obstáculo melhor que você está se aproximando. Então isso ajuda bastante na manobra do carro. Bom, agora nós vamos lá para o nosso teste de tachão, vamos ver justamente como é que o veículo se comporta aqui. Então vamos alinhar o carro aqui com os tachões. O que a gente pode dizer? Por ser um crossover, tem uma suspensão bastante consistente, tira de letra o obstáculo, absorve muito bem aí as vibrações e a qualidade do isolamento acústico aqui dentro é muito boa, tá, pessoal? Isso até me surpreendeu na qualidade. Por ser também um crossover, a gente espera que o carro se saia bem nas lombadas. Então vamos fazer primeiro a primeira lombada aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ele se sai aqui no obstáculo. Ó, 30 por hora, ó, a primeira lombada passou numa boa, não bateu, não raspou, tranquilamente, e isso é muito bom. Afinal de contas, a proposta de um carro como esse é se sair um pouco melhor nesse tipo de obstáculo. Vamos para a segunda lombada aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ele se sai. Passou também bem, não raspou, também não bateu. Então isso mostra que o veículo está atendendo essa proposta de ser aí um crossover. Agora vamos para o bloco reto, ver o isolamento acústico e a terceira lombada a 30. Suspensão macia, bom isolamento acústico. Vamos para a terceira lombada a 30. Passou também bem, não bateu e não raspou. Então isso é uma tranquilidade a mais, né, para o motorista que vai conseguir passar por esses obstáculos sem muito problema. E agora a quarta e última lombada a 30 por hora também passou numa boa. Já destaco a suspensão
bastante macia, consegue absorver muito bem as irregularidades do piso. Você tem um padrão de conforto aqui verdadeiramente elogiável. Vi em poucos crossovers esse padrão de conforto aqui que a gente está observando no 3008. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, alinhando o carro com o lado direito da guia. Vamos parar aqui no ponto. Vamos virar todo o volante muito leve, pessoal, extremamente leve o volante. Vamos executar a manobra aqui. Olha, para minha surpresa, ele vira um pouquinho mais que 90 graus. Lembrando que o 3008 é um veículo relativamente grande. Sensor de estacionamento dianteiro ligou automaticamente. Agora vamos executar a manobra aqui, a câmera de ré, com aquele recurso de filmar e mostrar em volta do carro o que está acontecendo, além da câmera em tempo real e a linha de guia. Bom, pelo 3008 ser um veículo relativamente grande, ele saiu um pouquinho deslocado para a esquerda, mas eu vou dizer que pelo tamanho dele, ele não saiu tanto assim. Então foi bastante tranquilo executar a manobra, a câmera de ré funciona muito bem, os sensores também. E tirando essa questão de que ele vai precisar de um pouquinho mais de espaço, foi bastante tranquilo executar a manobra. Isso quer dizer que é o seguinte, mesmo ele sendo um veículo um pouco maior, pais e mães que querem um carro prático para ser manobrado, gostoso, suave e que acima de tudo está bem adaptado para esses obstáculos como lombadas, valetas e buracos, vai acabar gostando bastante aqui do 3008, que se saiu bem aqui na nossa prova e mantém um padrão de conforto que eu vou dizer para vocês. Poucos modelos nessa categoria entregam esse padrão de conforto. Hora da gente pegar a estrada aqui com o 3008, lembrando que esse carro possui a luz de rodagem diurna em LED. Aliás, é o único elemento em LED que a gente tem lá na frente, né, pessoal? Já posso destacar para você que o rodar aqui inicial do carro é bastante suave. Toda aquela suavidade que a gente viu em modo urbano, a gente vê novamente aqui na estrada, inclusive com o bom isolamento acústico do modelo. Eu vou aproveitar aqui também já para a gente fazer aquele teste da velocidade em função da rotação do carro, justamente para a gente ver como é que ele se comporta. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acertar a velocidade aqui em 100 km por hora. A gente sabe que a gente está em sexta marcha, porque a gente vê ali no painel o D6, e olha só, a 100 por hora a gente tem aí uma rotação bastante baixa, né? Eu diria ali coisa de 1.700, 1.800 giros. Vamos acelerar aqui para 120, vamos ver como é que fica a velocidade em função da rotação. A gente vê uma boa disposição aqui do conjunto mecânico do motor, muita suavidade ao rodar. 120 por hora, a gente tem aqui 2.100, talvez 2.200 giros. Não tem muita precisão ali, mas a gente consegue dizer aí que a rotação é baixa, né? Isso provavelmente ajuda a economizar combustível aqui no 2008. Outra coisa legal é o bom isolamento acústico do carro. Então a 120 por hora você praticamente não escuta barulho aí do exterior quando a gente compara com outros modelos. Então isso também é bem legal. E por fim, a suavidade do carro. Então, além do rodar ser suave, né, a gente consegue ver que essa posição de dirigir é muito agradável. Esse processo de enxergar o painel por cima do volante também é bem interessante, é diferente dos outros carros. E isso é muito agradável, principalmente para longas viagens. Aproveitar aqui para fazer uma retomada de velocidade na subida. Estamos com o ar-condicionado ligado, eu baixei aqui a velocidade para 60 por hora. Vamos pisar tudo e vamos ver quanto é que ele demora para chegar a 120. Vamos lá, pisando tudo. O câmbio é relativamente ágil. Aqui o isolamento acústico ficou um pouquinho prejudicado em alta rotação. E olha só, já chegamos a 120. Então a gente vê que esse motor turbo, né, tem uma resposta muito boa, conversa bem aí com esse câmbio, ainda que ele seja um automático de 6 marchas. A gente sabe que existem carros hoje com mais marchas, mas de toda forma a gente tem um powertrain aqui que conversa bem e confere boa agilidade ao 3008. Vamos fazer aqui nosso teste de 0 a 100, lembrando que esse carro aqui tem o botão do modo Sport aqui, que eu vou apertar ele inclusive, para deixar o carro um pouco mais esperto aqui na aceleração. Ele tem controle de tração que você, se você quiser desabilitar, você desabilita via central multimídia, não tem uma tecla direta para isso, mas eu vou deixar ele ativado justamente para a gente ver como é que o carro se comporta. Lembrando, vamos fazer o teste aqui com o ar-condicionado ligado. Nossa largadinha estolada de sempre e vamos lá. Vamos ver quanto tempo que ele leva para chegar aí a 100 por hora. A gente vê que a saída dele é muito boa. E
olha só, conseguimos chegar aqui aos 100 km por hora. Vou dizer para você, não decepciona em matéria de desempenho. Pode parecer um número um pouco pequeno, né? 165 cavalos para um carro dessa faixa de preço e categoria, mas esses 24,5 kgfm de torque já em baixíssimas rotações garante acelerações bastante vigorosas aqui no 3008. Outra coisa que você pode utilizar, que funciona muito bem inclusive, são os pedal shifts aqui atrás do volante. Aliás, eles têm aqui umas aletas bem grandes, né? E isso aqui acaba sendo fácil para você interagir com ele. Mesmo na posição drive aí do câmbio, você consegue, por exemplo, fazer uma redução. Nós estamos em sexta marcha aqui, ó. Aperto aqui a redução, quinta, quarta, terceira marcha. Então você consegue segurar o carro caso você queira. De toda forma, você também pode selecionar um modo permanentemente, abre aspas, manual. Então aqui na base da alavanca de câmbio você tem o M, você aperta o M, a partir de agora você está sempre comandando as marchas que você quer. Então ó, M3, M4, M5, M6, e isso aí obviamente permite você ter uma interação maior, melhorar a esportividade do carro, por assim dizer. Vai fazer uma retomada de velocidade, dar uma reduzida de marcha, ou está descendo a serra, o carro está começando a ganhar muita velocidade, faz também uma reduzida. Isso aí acaba sendo bastante útil para você ter essa melhor interação com o veículo. O modelo também tem aqui do lado esquerdo, na parte traseira do volante, um comando satélite, que funciona justamente aqui para a função de limitador e controlador de cruzeiro, né? Então o controlador de cruzeiro é aquele tal do piloto automático, que a gente já conhece, inclusive é a função que eu estou utilizando aqui agora. Você está vendo ali que aparece ali um triângulozinho verde na tela, aonde você seleciona a velocidade aqui com os botões da parte traseira do comando para cima e para baixo, qual é a velocidade que você quer de cruzeiro. Ou tem ainda a velocidade que é o limitador de velocidade, que aí você usa aquele triângulo ali laranja. Então, por exemplo, vou colocar aqui em 110. Ó, quando ele está laranja, que o sistema está ativado, você usa um dos botões aqui para acionar o sistema, você está acelerando, o carro só acelera até a velocidade que você escolheu. Então esse limitador é especialmente útil aí nas cidades, né? Que você tem ali aquele radar, e aí às vezes a via, você está andando com uma certa desatenção, o carro é bastante silencioso, bastante macio, às vezes fica fácil você acabar tomando a multa por não estar prestando atenção na velocidade. Então o limitador aqui vai funcionar muito bem. E se você quiser na estrada, basta mudar aqui e você tem um regulador de velocidade aí com esse triângulo verde. É bastante simples de operar. Eu particularmente gosto desse tipo de comando satélite. Tem gente que não gosta, prefere aqui na parte da frente do volante. Mas o que eu posso dizer? Depois que você é dono do carro e se acostuma com os comandos satélite, você sabe exatamente onde estão todas as funções. E está na parte traseira do volante, na minha visão pessoal, é até melhor do que na frente do volante, porque fica menos botão aqui. De toda forma, é uma questão de gosto pessoal de cada um. Fizemos também uma medição de consumo aqui do 3008 numa condição bastante real na estrada. Lembrando que esse carro aqui, por ser importado, o motor é apenas a gasolina. E na nossa medição, como a gente sempre faz, utilizamos o ar-condicionado ligado. Pois bem, a média do carro foi de 15,8 km por litro, numa viagem de 75 km. O que a gente pode dizer que é muito bom, considerando um carro aqui deste tamanho. E mais uma vez usamos nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros lá da cidade de Sorocaba para simular o seguro aqui do Peugeot 3008. Como a gente sempre gosta de dizer, o seguro não é do carro, tá, pessoal? O seguro é da pessoa que contrata o seguro para o carro. E justamente por isso, esse preço pode variar bastante. Mas ainda assim, nós tentamos montar o seguro aqui do 3008 dentro do perfil de um cliente que normalmente compra esse carro. Escolhemos aí um homem na casa dos 50 anos, casado e obviamente com um filho. Afinal de contas, essa é a proposta aí, digamos assim, de um carro como o 3008. E olha só, nós tivemos aí um seguro que ficou em R$ 4.785, com uma franquia de R$ 4.598. Ou você tem a opção da franquia reduzida, em 50%. Aí ela desce para R$ 2.299. E nesse caso, o seguro vai subir para R$ 5.276. É importante a gente destacar que o Peugeot 3008 é um carro importado e justamente por isso a gente acaba tendo um valor de seguro mais alto,
por conta da eventual dificuldade de você conseguir peças para um carro como esse. Como vimos aqui nesse vídeo, o Peugeot 3008 Allure é um carro interessante. Ele concorre aí no segmento de crossovers médios, ainda que muita gente chame isso aqui de SUV, mas aqui no nosso canal nós não consideramos dessa forma. O carro tem coisas legais, bom desempenho, excelente espaço interno, bom espaço de porta-malas, muito confortável e o desempenho não decepciona com esse motor aqui 1.6 THP. Também vemos um bom pacote de equipamentos, afinal de contas, existe uma versão desse carro mais completa, que seria a Griffe Pack. Essa daqui tem um preço sugerido de R$ 159.990, o que pode ser aí, digamos assim, até interessante quando a gente olha aí para os concorrentes e vendo o que este carro oferece em matéria de sofisticação, conforto e desempenho. Se vocês gostaram aqui do Peugeot 3008 Allure e querem fazer um excelente negócio nesse carro, pessoal, deixa o comentário aqui no vídeo que a gente consegue o melhor negócio para vocês no próximo Peugeot 3008 Allure Zero que você queira colocar aí na sua garagem. E se você gostou do nosso vídeo, pessoal, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, só comigo, Jorge Augusto, que vocês encontram as melhores avaliações aqui no canal do YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.